diferente. O meu povo está sendo perseguido. Faraó quer mandar matar os primogênitos, mas eu me coloco diante da tua presença e eu te digo, estou aqui pronto para o Senhor me usar. E todos sabem que a história diz que o povo, temendo aquilo que ia acontecer com eles precisavam de um líder. E o Senhor sempre era um homem para conduzir eles até a Canaã celestial. Mas Satanás tinha um plano tão grande que sabe, eu posso pensar que Moisés, ele olhava assim, mas eu sou pesado de língua, eu não sei falar, esse povo não vai crer no que eu vou falar, me dá um sinal se o Senhor é comigo. Ele diz a palavra do Senhor que Moisés era um homem que falava face a face com Deus, mas quando aconteceu isso, o seu rosto se inclinou e ele virou seu rosto, cobriu seu rosto, porque a glória do Senhor era tamanha, era tão grande a glória do Senhor que ele não conseguiu olhar no rosto de Jesus, no rosto de Deus. E disse quando depois aconteceu essas coisas, ele foi ter várias vezes com Moisés. Deus foi muito intrínseco no propósito de libertar o povo do Egito. Aconteciam muitos milagres, houve pestes, houve muitas coisas, mas aquele homem, o recado que Deus disse para aquele homem através de Moisés era para que ele deixasse o povo em paz, para que eles deixassem de perseguir ao povo escolhido de Deus. Mas ele não atentou, ele não ouviu, porque o seu coração estava endurecido. Era um homem que estava sendo usado tremendamente por Satanás para atrapalhar o propósito de Deus na vida daquele povo. Mas tudo isso tentou a fé desse homem. Eu penso que nos nossos dias de hoje o Senhor tem um propósito com esse povo. O povo que ama Ele, o povo que quer morar no céu com Ele. Mas o inimigo, ele tem tentado nos atrapalhar. Ele tem se levantado muito grande. Nós pensamos que nós não vamos conseguir. Mas o Senhor te disse essa noite, vai em frente. Continue caminhando, porque eu sou, é contigo. Deus é contigo, Deus te basta, meu irmão, para você confiar e acreditar que você pode continuar a prosseguir e a caminhar, porque Deus é contigo. Esse homem, ele temeu, quem sabe, Senhor, mas se o sinal me acontecer, eu quero que o sinal me aconteça, senão eu não vou. Ele pediu, se eu for, vá na minha frente, Deus, porque eu não vou sozinho, eu quero que o Senhor vá na minha frente para eu não me sentir só. E eu entendo também uma lição tão grande, que o Senhor jamais vai nos abandonar. Em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio às guerras, o Senhor jamais vai te esquecer. Ele não vai deixar você passar sozinho. Ele vai fazer você atravessar o Jordão. Ele vai fazer você atravessar o Mar Vermelho e cantar o hino da vitória, porque Ele é Deus na tua vida. O Senhor tem um propósito muito grande na minha tua vida. Vai vir os percalços, vai vir as dificuldades, mas há um Deus que vai se levantar no céu e vai te fazer passar. E o inimigo vai ficar atrás envergonhado, porque Ele é contigo. Porque Ele é contigo, irmão. Então você tem que se colocar em pé. Os verdadeiros povos do Senhor que quer passar as dificuldades, que quer passar os momentos difíceis com Ele, vem até aqui à frente. Vem até aqui à frente, porque o Senhor vai te pegar essa noite. Você vai ter um encontro com Deus muito grande. O Senhor vai acender uma chama no seu coração e vai fazer você entender que você é escolhido dele. Orar não me permite mais além, vai ser 10 horas, mas eu quero que você entenda. Vale a pena pagar um preço por ser escolhido de Deus. Vocês meninos que estão aqui, vocês têm muito poder nas suas mãos. Muitos podem olhar para vocês e não dar nada, mas continue fazendo a obra do Senhor. Porque o eu sou é com vocês. Deus é convosco. A presença do Senhor que basta para nós continuarmos a prosseguir. Saberemos que o inimigo é maior, mas não. O teu Deus é maior que todos os inimigos que se levantam contra a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui essa noite. É a tua presença o que nos basta, Senhor. E diz a palavra de Deus ainda por promessas. Ele falando pessoalmente que diz: se quiseres e ouvires. Se vocês quiserem e ouvir, vocês vão comer o melhor dessa terra. Na linguagem espiritual, nessa terra, vocês vão viver as minhas promessas. As promessas dos sonhos que vocês têm vão se cumprir. Porque se vocês quiserem, vocês
viver, vocês vão comer, e vocês vão viver o melhor nessa terra. Porque a presença de Deus é com vocês. O Espírito do Senhor é convosco. E é isso que nos basta para continuarmos a caminhar. A presença de Deus é a presença de Deus. Não se curve diante dos manjares desse mundo. Não faça como o povo de Israel fez, que tinha a presença de Deus. Ele trocou, deixou a glória de Deus de lado. Continue, vá à frente. Porque Deus